Queria agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de retornar aos trabalhos. Eu estive afastada devido ter ganhado neném, né, e os cuidados em torno do bebê durante todo esse tempo. E agora, com o retorno presencial das atividades das creches e do meu trabalho, facilitou para que eu retornasse. Com muita alegria que a gente retorna. E esse estudo foi muito importante para mim, muito mesmo. Ele está me ajudando, inclusive, porque as crianças voltam para a creche e acabam adoecendo, né? Então, está me ajudando muito a lidar com a questão da gripe, né, dos bebês. E dizer que a lição veio primeiramente para mim, que todo o meu estudo foi baseado em livros da codificação e obras complementares, e que uma ou outra palavrinha a gente fala para tentar organizar os pensamentos, né? Mas não estou longe de mim querer aqui trazer regras, ditar novidades, né? A doutrina já traz, as obras já trazem tudo que a gente precisa, né? Eu não vou trazer nada novo, apenas trazer as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos em torno do assunto, para a gente buscar juntos aqui qual a lição desta manhã. Então, vamos ler hoje o capítulo 11, Problema de Saúde, do livro Pontos e Contos, né? Ditado pelo irmão X e psicografado por Chico Xavier. Eu vou desligar a câmera porque eu vou fazer a leitura aqui. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana quando Olímpio Ericeira, ex-médico da Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida quando examinado através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo aos dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhora e cura ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender a criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio em tom grave. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da existência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilhoam a padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo para dar-nos um exemplo do que asseverava, continuou. Ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela, observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu.
A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude da sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa, sem ostentação e humildade, sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há, não há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa, temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender de alguma sorte as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando encontrávamos-nos no grupo espiritista, através da organização mediúnica. Expunha-nos inquietas suas aflições. Guarde serenidade, minha irmã, repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se. Em qualquer tempo, mais vale atentar para a vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos. Desejos quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de água. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao alvito. Sabíamos que, à medida
que a medida em nos reportando ao campo físico seria excelente, e o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável, e por isso o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si, de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário, funcionava grande seção de jogos de azar que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, desvairadamente tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna durante 8 noites sucessivas, aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados para despesas eventuais na excursão de cura. Fez 2 saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado. Enceguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual e, a sós no quarto de dormir, alado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se da casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver. Então, essa é a história que Irmão X traz para a gente refletir a nossa impaciência para com os desígnios divinos. Olhar pela ótica do Espírito eterno é diferente de vermos apenas com os olhos terrenos, que muitas vezes, devido à nossa imperfeição moral, não nos deixa ver além do campo material. Inclusive, os conceitos da medicina também não são os mesmos, né? A gente consegue, eles, né, conseguem enxergar além das doenças físicas, mas também as da alma. Conseguem perceber o problema moral que está causando aquela doença do corpo, né? A maioria das vezes, essas moléstias são justamente um freio para que não se avance mais naquele erro, ou em muitos erros, né? Não somente um. Uma oportunidade de revisão. Como na escola tem a recuperação, para aqueles que não souberam aproveitar o bimestre, né, para aprender, e essa oportunidade não pode ser perdida. Nós devemos sim buscar a saúde, a recuperação, buscar meios de nos estabelecer fisicamente, mas não sem refletir durante a moléstia, não sem antes nos perguntarmos. Esse foi o ponto X, assim, desse texto, né? A reflexão durante uma moléstia, porque a dona Ramos, a senhora Ramos, ela era espiritista, ela participava das reuniões mediúnicas, ela obteve o auxílio do alto, que falou para ela ter paciência e aguardar. E ela não ouviu aquilo, ela foi ansiosa e foi buscar a cura rápida, né? Sendo que o filho dela estava precisando estar acamado para poder refletir, né? Para poder mudar o seu comportamento um pouco, porque os comportamentos que ele tinha antes estavam fazendo mal para ele, né? Estavam levando ele para um caminho perigoso. E aí
eu elaborei aqui algumas perguntas para a gente pensar sempre que estivermos durante uma moléstia. O que será que Deus quer me mostrar? Por que será que eu estou padecendo disso? Então é a hora de a gente unir os fatos de nossa existência, do nosso comportamento e analisar, né? Essa moléstia está me impedindo de fazer algo? Esse algo faz mal a alguém ou a mim mesmo? Esse algo deixa alguém triste? O que eu estou fazendo está deixando alguém da minha família triste? Essa moléstia me fez parar mais, ficar mais devagar, me deu tempo livre? Por quê? O que eu posso fazer para aproveitar esse tempo? Eu estou acamada, estou ali com o pé quebrado. Eu vou ficar só deitada? Esse tempo está me fazendo conviver com alguém? A gente tem aí o exemplo da pandemia, né? Isso é prazeroso para mim, conviver com essas pessoas? Porque logo com essas pessoas. Estou precisando praticar e desenvolver a tolerância, paciência ou compreensão? É um desafio possível? Posso transpô-lo com humildade e resignação? Ou vou ficar reclamando, procurando culpados e buscando vingança? Se for um terceiro responsável por eu me encontrar nessa situação, eu o perdoei? Eu tenho raiva dele? Eu estou sendo indulgente? Me coloquei no lugar dessa pessoa? Dei oportunidade para essa pessoa vir falar comigo? E se sou eu a responsável, o que eu fiz ou deixei de fazer que deu causa a essa situação? Eu posso mudar? Eu preciso continuar fazendo o que fazia antes? Se preciso, por quê? Se não preciso, por que continuar fazendo? Aí eu anotei aqui dois exemplos. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e ela está altíssima. E aí a pessoa está tendo que ser obrigada a fazer dieta, tomar medicamentos para controlar por causa de comportamentos anteriores, né? Por exemplo, se alimentar em demasia de certos tipos de alimento que podem aumentar aí a diabetes. O meu comportamento quanto à minha alimentação era saudável antes de chegar a precisar dessa dieta, de tomar esses medicamentos, fazer atividades físicas, cuidava do meu corpo. E agora o que eu preciso fazer? Bem assim também com relação a outras mazelas, como por exemplo uma perna quebrada em decorrência de um acidente de trânsito. Vamos nos colocar como motoristas ou como atropelados. Nós temos que nos colocar nas duas situações, nos colocar no lugar do outro, né, para poder interpretar, para poder fazer essa análise. Quais perguntas destas ou outras eu posso me fazer para analisar essa situação? Que análise precisamos fazer? Quais reflexões temos que ter para aproveitar a oportunidade de estar passando por isso? Os médicos aqui na Terra tratam os sintomas, as consequências. Nós precisamos tratar as causas, com muita oração, reflexão, paciência, resignação e fé. Essas são as situações passageiras. Nelas, são mais fáceis de se reconhecer as possíveis causas, mas há também as enfermidades que nascemos com elas, né? Mas todas elas são providência divina agindo em nosso favor. Tanto faz a gente nascer sadio, de repente adoecer, ou a gente já nascer com a doença, né? A gente vai agora estudar um pouco sobre a providência divina, com base nas obras básicas e complementares, para a gente entender um pouquinho do porquê, né? Por que se diz que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele traz essas informações para a gente. Lá no livro A Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, tem o título lá no item 20, A Providência. O título é A Providência, e lá no item 20 do texto, A Providência, né, vem assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas.
É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores íntimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? É esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da providência. Então, algumas pessoas pensam que Deus não se envolve, né, com os nossos pequenos manifestações em nossas vidas, com os pequenos detalhes do dia a dia, mas falam assim, Deus vai se envolver com isso, né? Ele está ocupado, comparando como se fosse um ser humano, né? Que tivesse uma concentração limitada, né? Uma visão limitada. Só que a gente vai ler aqui que Deus está em todo lugar. A gente ouve isso desde criança, mas no livro A Gênese tem explicando direitinho como que isso ocorre. Eu não vou aprofundar muito, né, em explicar, eh, até porque nós não conseguimos compreender ainda, não temos todos os sentidos para compreender como que Deus está em toda parte, mas eu vou ler aqui algo que pode nos ajudar ainda no livro A Gênesis, só que agora no item 24. No primeiro parágrafo, a natureza, eu não vou ler ele todo, tá? A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, e assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Só um minutinho. Então, a gente vê aí que nada foge ao alcance de Deus, né? E porque ele está em todo lugar, em toda parte. E nós estamos nele como o peixe estar no mar, né? Estar no mar. E no item 27 tem um exemplo que compara o corpo humano, o espírito, percebe tudo que ocorre no corpo humano, né? Assim como Deus percebe tudo que ocorre na criação dele. Está assim lá no item 27. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele. Com todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, a distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. E ainda sobre a providência divina, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 3.
Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compreender-se. No item 4, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? E, nesse capítulo, os itens seguintes, continua falando, né, das causas das aflições. Então, a gente vê que nessa história, as causas das aflições do Anacleto são desta existência, né? Os excessos que ele estava cometendo com a vida dele causaram lá as enfermidades do fígado, nas pernas, né? E em outros órgãos lá que cita o texto, né? No item 5 fala assim, ó, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Anacleto, então, ele está sendo chamado a atenção. Quando a gente começa a adoecer, as coisas começam a dar errado para a gente não tem que procurar culpados, porque somos nós os responsáveis pelos nossos atos. E se alguém, como eu dei o exemplo de, por exemplo, um atropelamento, né? E se a causa foi por outra pessoa, mas aí você tem que aproveitar aquele momento para refletir. Né? No livro Estude Viva, lição 17, Aspectos da Dor, tem umas frases que trazem para a gente esses pensamentos. Ó, a enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. A providência divina não pune. Nós mesmos buscamos as oportunidades de resgate. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem sofre. Então, né, como eu falei antes, na hora da dor a gente vai reclamar, né? Se sabemos, nós estamos tendo essa oportunidade de ler aqui, talvez todos já tenham lido antes, né, que nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Então a gente tem que refletir, né, resignar, ter fé. No caminho, verdade e vida, capítulo 25, tem um texto que chama Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. No momento em que Jesus multiplicou os pães, todos os discípulos estavam ansiosos e preocupados, mas Jesus pedia calma. Ele pediu que todos se assentassem, que houvesse ordem, que se fizesse harmonia, né? Então, lá no último parágrafo desse texto, tem assim: os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. É o caso da senhora Ramos, né? Que ela teve a graça de ouvir a espiritualidade benfeitora dizer para que ela tivesse calma, que ela aguardasse,
E mesmo assim, ela não deu ouvidos e foi buscar a cura rápida. É, nesse caso, ela teve essa oportunidade. Nós, quem não tem contato com as reuniões mediúnicas e talvez não saiba prestar atenção nas mensagens da espiritualidade, porque precisa prestar bastante atenção, né? Fazer oração e ver o que eles querem nos dizer. Eles não vão chegar no nosso ouvido e soprar como uma frase, e a gente vai ouvir a voz. Pode até acontecer, mas não na maioria das vezes, né? Mas o que o texto nos mostra é que nós devemos sempre tentar prestar atenção e ter calma, aquietar nosso coração, tentar entrar em harmonia, né? Para que haja ordem, para que as coisas se assentem, para que a gente possa ouvir a mensagem. Também no livro Estude e Viva, na lição 30, Provações Surpresas, traz o seguinte: entendamos que numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Porque se a gente começa a preocupar demais, ser negativo, pessimista, a gente entra realmente na sombra. E aí vem o desespero, né? Continuando, para isso, entesouremos a serenidade, serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo da oração e vigilância não se reporta somente às impulsões do vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos quando nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em modo de angústia, ante os desafios do mal, ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. É, para finalizar, a gente, lá no livro 4 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no roteiro 2, que fala, né, sobre a providência divina, ele vem trazendo esse estudo aprofundado da Gênese, o livro A Gênese, sobre a providência divina, e aí tem uma mensagem de Emmanuel, né, do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, né, há, contudo, um fato concreto que não podemos ignorar. A providência divina existe e somos dela beneficiários, cotidianamente no plano físico e no espiritual. Eis o que Emmanuel tem a dizer. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Aí ele traz exemplos, né? Como eu citei agora há pouco, que as mensagens nem sempre chegam prontas, né? Ele fala assim, ó: pensa todavia no amparo de Deus em todos os episódios da escada, senti-los-á contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não chegará na obtenção do dinheiro fácil que dissolva os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Nas horas da dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Aí lá no finalzinho, seja qual for a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Assim, meus irmãos, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e resumir dizendo que a lição para mim é de que, ao invés da gente
concentrar nossas orações em pedir a resolução dos nossos problemas. No caso das moléstias, eu estou com um filhinho doente em casa, a gente pede força, resignação e fé para estar ali cuidando. Claro, nós não podemos deixar de buscar, né, medicamentos, os tratamentos da terra, mas também temos que fazer oração, temos que fazer, pedir a fluidificação da água no nosso evangelho no lar, ou até neste momento da nossa reflexão, ou em uma outra oração, né? E fazer os dois tratamentos, pedindo compreensão a Deus, pedindo sabedoria para que a gente consiga compreender o que aquilo quer nos passar, né? É, vamos pedir pela cura? Claro. Como que a gente não vai pedir pela cura de uma doença? Quem é que quer ficar acamado? Quem é que quer ver um filho chorando de dor? Não é mesmo? Mas a gente pede a Ele que saibamos aproveitar o momento da moléstia, que saibamos sair melhores, que aprendamos, né? Se foi uma queda que machucou, tenhamos mais cuidado na hora de levar para os lugares em que pode acontecer novamente, né? Tenhamos mais prudência. Se foi uma gripe, uma infecção, vamos cuidar da alimentação, vamos higienizar, né, os brinquedos. Estou falando no caso do meu filho aqui, mas a gente pode tirar cada um a lição para si. E não somente para moléstias, porque nós temos as moléstias, estou falando das moléstias físicas, mas a gente tem as moléstias morais, né, também. Nós nos recolhemos muitas vezes com as moléstias morais. Inclusive, eu até tinha separado um texto sobre as crises que acontecem quando estamos bem, com saúde, né? A gente fica vivendo achando que está tudo bem, mas estamos na inércia, sem trabalhar no bem, sem tentar ser tolerante, né? Estamos descansando mais do que trabalhando, né? A gente cita aqui, ó, quando nos acomodamos com a inércia, a pretexto de haver trabalhado em demasia, nas ocasiões em que exigimos se nos passa o próximo arrimo indébito no jogo da usura ou no ataque da ambição, qualquer que seja o tempo em que venhamos a admitir nossa pretensa superioridade sobre os demais. Isso aqui são crises que a gente está passando, mas que a gente não está vendo. A nossa preguiça, a nossa falta de tentar melhorar, a nossa falta de tentar trabalhar, fazer algo pelo próximo, até dentro de casa, né? Então, são também crises que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente não prestar atenção, vai chegar a moléstia física para que a gente reflita. Porque você está saudável, caminhando, podendo fazer tudo, e está deitado dentro de casa descansando todos os dias. Temos que descansar? Temos o suficiente para que o nosso corpo se restaure para voltarmos a trabalhar. Mas aí você está descansando em demasia, daqui a pouco você vai ser chamado a se recolher por obrigação para você dar valor ao que você podia ter feito naquele tempo que estava saudável. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu consegui aprender. Obrigada pela atenção.